Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook da Febras. Nós vamos dar início ao nosso bate-papo hoje. Tem um vídeo que nós preparamos para vocês, eu vou pedir para ser colocado aqui na tela. Ana, por favor, você pode projetar o vídeo para a gente? Bate-papo hoje. Ok, mais uma vez, boa noite para quem está chegando aqui agora na nossa sala de bate-papo. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, em nome das associações de Alzheimer, membros da Febras. Eu quero dar as boas-vindas para vocês nesse encontro que nós organizamos como parte das nossas atividades nesse mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer e outras demências. Meu nome é Elaine Mateus, eu sou presidente do Instituto Não Me Esqueças e atuo também como secretária da Febras. Antes de eu apresentar os nossos convidados, eu gostaria de falar rapidamente sobre a Febras, a Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, membro da Alzheimer's Disease International, uma entidade com sede em Londres, que congrega cerca de outras 100 associações e federações ao redor do mundo, e também membro da Alzheimer Iberoamérica, uma associação, uma federação, da qual fazem parte outros 20 países da América Latina e a Espanha. A menção a essas filiações da Febras, ela serve para situar a finalidade da federação, né? A federação tem um papel um pouco diferente das associações de Alzheimer. Vocês sabem que as associações são peça central no processo de busca de qualidade de vida para as pessoas que vivem com demência, seus cuidadores e familiares. E apesar de nós termos 4 associações, membros da Febras, cada uma com as suas particularidades, nós todos compartilhamos pelo menos 3 objetivos que são muito importantes para todos nós que atuamos em favor da causa. Um deles é o de expandir a conscientização e a sensibilização pela causa, o que fazemos por meio da disseminação de informações, cursos, eventos, palestras, um momento como esse que nós estamos experimentando aqui hoje. Um segundo trabalho comum entre nós é o de aprimorar os cuidados e as redes de apoio, por meio de grupos de apoio, que talvez muitos de vocês frequentem, dos quais vocês participem, formação de profissionais da área da saúde, agentes comunitários de saúde, incentivo à busca do diagnóstico e a uma abordagem franca e aberta sobre as demências, para que a gente trabalhe no sentido de romper com os estigmas e preconceitos. E, por fim, um objetivo comum entre as associações é atuar em favor de ações, iniciativas e políticas públicas, trabalhando em parceria com as secretarias de saúde e outros órgãos em nível municipal, estadual e federal. A Febras, por sua vez, ela faz um pouco de tudo isso, mas ela tem outros papéis, eu vou destacar 3 deles somente. O primeiro é fomentar a integração das ações dessas associações que atuam em todo o território nacional, de modo que nós possamos juntas atingir um maior número de pessoas e de maneira mais efetiva do que nós fazemos isoladamente. Então, esse encontro é um exemplo disso. Nós nos reunimos para proporcionarmos hoje para vocês esse momento desse bate-papo
com grandes colegas e, enfim, né, pessoas de importância na área. Um outro trabalho da FEBRAS é o de mobilizar um maior número de pessoas, um maior número de agentes, para que juntos nós consigamos também fazer mais e melhor. E aí os principais são certamente as pessoas que vivem com demência, as pessoas que cuidam dessas pessoas, familiares, amigos, mas também profissionais da área da saúde, pesquisadores, associações de classe, agentes públicos, Ministério Público e etc. E, por fim, não menos importante, além de ser um agente catalisador de todas essas ações, a FEBRAS tem também o compromisso de disseminar, né, as informações de maneira confiável, de maneira segura. Então, ao mesmo tempo em que nós trabalhamos congregando, nós também temos essa responsabilidade de capilarizar a informação e cada vez mais podemos conversar sobre demência e levar esse assunto tão importante, esse tema tão importante, né? Bom, nesse sentido, eu vou pontuar, para terminar a minha fala, duas ações que são significativas no trabalho que nós fazemos. Uma delas é um projeto que está em curso, é o desenvolvimento de uma grande plataforma digital. Nós temos o desejo de que ela se transforme num espaço em que as informações estejam disponíveis para esses vários agentes, numa linguagem acessível, traduzindo resultados de pesquisa e mostrando, né, caminhos para as pessoas que vivem com demência e para os seus cuidadores. A gente sabe quão difícil é saber por onde eu começo depois que eu recebo o diagnóstico, não é? E a outra frente é a atuação da FEBRAS junto ao projeto STRIDE, que é um projeto que é realizado pela London School of Economics, em 7 países de médio e baixo poder econômico, o Brasil sendo um deles, e isso nos dá muito orgulho. Nos dá orgulho também que 2 dos nossos convidados hoje são membros do comitê consultivo deste projeto, que busca respostas às demências nesses países. Então, com isso, eu vou passar as apresentações. Eu, primeiramente, quero apresentar o Dr. Alexandre Kalash. O Dr. Kalash é médico gerontólogo, fundador e presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil, o ILC. Por mais de 10 anos, ele dirigiu o Programa Global de Envelhecimento na Organização Mundial da Saúde, é um influente consultor em vários países no campo dos direitos humanos da pessoa idosa. Como eu disse, o Dr. Alexandre Kalash é membro do comitê consultivo do projeto STRIDE, um profissional premiadíssimo, que muito nos honra com a sua presença nesse bate-papo. Boa noite, seja bem-vindo, Kalash. Muito obrigado, Elaine. Muito bem. Eu convido agora o Dr. Gerson Lax, médico psiquiatra, com ênfase em psiquiatria geriátrica, pesquisador, categoria 1 do CNPq, isso significa ser um pesquisador com elevado índice de produção científica, reconhecimento entre seus pares, e também informador de recursos humanos na sua área. O professor Lax atua no programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É ainda professor associado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professor do programa de Biomedicina Translacional da Universidade do Grande Rio. E assim como o Kalash, o professor Lax é membro do Comitê Consultivo do STRIDE e diretor científico da FEBRAS, o que também nos honra muito. Gerson, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Por fim, convidamos o Fernando Aguzoli, jornalista, autor de livros Quem Eu e Alzheimer Não é o Fim, que está sendo lançado agora, essa semana, além de outros livros infantis. O Fernando também lida de equidade no campo da saúde mental pelo Global Brain Health Institute, o Instituto Global de Saúde Mental. Acabou de fazer um programa, participar de um programa em Dublin. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo,
sinta-se em casa, eu vou deixá-los à vontade para esse bate-papo e vou acompanhar aqui a conversa de vocês, tá bem? Muito obrigada, nos vemos mais tarde. Boa noite, obrigado, Elaine, pela apresentação. Queria primeiramente agradecer essa oportunidade de conversar com essas duas figuras que eu admiro tanto, duas figuras catedráticas nesse assunto específico, em duas áreas que se complementam, e a gente vai descobrir um pouco mais sobre que áreas são essas logo mais. Como a Elaine já comentou, eu tenho uma história muito carinhosa com a minha avó. Acho que essa é a minha principal credencial aqui, ou sempre quando eu falo sobre demência, sobre Alzheimer, mais especificamente. Fui um cuidador muito apaixonado pela minha melhor amiga avó e vivi aventuras muito grandes, mas também grandíssimos desafios. E tenho certeza que a gente vai passar por boa parte deles hoje, dialogando um pouco sobre como funcionam no Brasil essas estruturas de cuidado e também como esperamos que no futuro elas se encaminhem para uma evolução, para que as próximas famílias não vivenciem os mesmos desafios intensos que a minha família, 10, 15 anos atrás, vivenciou na descoberta do diagnóstico e no cotidiano dessa experiência com Alzheimer. Queria agradecer também a FEBRAS, em nome do Rodrigo Schultz, presidente, pela oportunidade, um evento fantástico. Espero que todos vocês possam tirar dessa experiência uma mensagem positiva para que vocês retornem a esse cotidiano, como eu falei, muitas vezes estressante, mas com uma palavra de suporte e com mais conhecimento. Acho que o que os familiares têm de mais importante nesse momento é munir-se de um conhecimento que possa nos guiar positivamente todos os dias, porque assim como o título do novo livro, Alzheimer não é o fim, não é de fato, mas ele vai ser um recomeço todos os dias, a gente precisa aprender a lidar com essa realidade. Seremos melhores cuidadores no amanhã do que fomos hoje, e isso vai ser um aprendizado constante. E para que a gente comece a nossa conversa, eu queria então de novo dar as boas-vindas ao Dr. Gerson Lax e pedir que o senhor contextualize um pouco o público que nos assiste agora, as características do Alzheimer e o que a gente já sabe, que o senhor possa nos guiar pelo que a gente já sabe sobre o Alzheimer no hoje. Muito obrigado, Fernando, por essa abertura, por essa oportunidade. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos esse convite, que me honra muito poder conversar sobre uma situação tão importante, não é? E você começou falando, só antes de falar sobre a doença de Alzheimer em si, começou falando da sua avó. Eu já queria dizer que nós temos uma história parecida, embora minha avó não tenha tido demência. Assim, ela morreu muito idosa, tudo bem, houve um declínio clínico e tudo, mas era um ídolo meu de uma vida inteira também, não é? Então, nesse aspecto, eu acho que isso chama bem a atenção de todos nós, né? Que todos nós temos entes queridos, e esse é um modo que eu acho que é muito importante de se olhar o outro quando está com uma doença. Os médicos, os enfermeiros, os cuidadores profissionais, é importante olhar para esta pessoa que ela não conhece como a avó de alguém, como a mãe de alguém, como o pai de alguém, que é ela mesma, né? É dela mesma. Eu acho que é um bom modo da gente começar falando sobre medicina verdadeira, não é? Aquela que é para ajudar e cuidar das pessoas. Falando especificamente do ponto técnico da doença, não é? Eu acho que todo mundo já sabe bem que a doença de Alzheimer é uma das formas de demência, não é? A demência é uma síndrome, é um quadro de declínio progressivo, por assim dizer, das faculdades mentais, que começa com alterações de memória de curto prazo, aqueles pequenos esquecimentos, aquelas pequenas confusões, erros que são feitos de julgamento, não é? Próprios da memória, que vai evoluindo para
um transtorno de memória de mais longo prazo, passa-se a se esquecer coisas mais antigas, e isso é acoplado, acontece junto com uma desorientação espacial e temporal. A pessoa começa a não conseguir saber exatamente o dia, o momento, o mês, o ano em que está, começa a esquecer a idade também, que é uma outra parte da sua desorientação. Começa a esquecer espaços aonde vai andar, como é que está, espaços que sempre teve antes, não é? Sempre usava bem. Acontece também uma dificuldade com o uso da palavra, a geração de palavras diminui, a capacidade de falar, a afasia, e também de compreender a palavra falada. Então, tudo isso é muito progressivo, insidioso na maior parte das pessoas que sofrem de doença de Alzheimer, vai acontecendo insidiosamente, além de dificuldades para as atividades de vida diária, a capacidade de fazer coisas que todos nós temos como simples hoje em dia. Ligar um computador, por exemplo, não é? Acessar o Facebook, coisas que as pessoas fazem no dia a dia, a pessoa começa a ter dificuldades também com isso e vai progredindo para outras situações também de cuidados da vida diária, de autocuidado. A capacidade de fazer especificamente da doença de Alzheimer, porque vários outros tipos de processos demenciais, inclusive reversíveis, potencialmente, podem acontecer desse modo. Acontece que 60% a 70% do total de demências são devidas à mais useira e vezeira em ocasionar esse tipo de processo. Não é? Acontece que esse processo da doença de Alzheimer especificamente não ocorre somente quando a pessoa faz 65 anos ou até 55 anos, vamos dizer, quando é antes dos 65 anos em diante. A doença de Alzheimer começa, em média, 30 anos antes, silenciosamente, sem sintoma algum. De modo que, quando nós estamos diante de uma pessoa com a síndrome da demência decorrente da doença de Alzheimer, nós podemos ter hoje absoluta certeza que ela começou a ter as lesões neurodegenerativas no seu cérebro, nos seus neurônios, em média 30 anos antes. Essa é uma situação interessante e importante da gente saber, porque toda busca por medicamentos e alterações que possam ser corrigidas, matando as células no cérebro, estão começando a acontecer até que um quantum de lesão ocorre para fazer com que esse tipo de síndrome que eu descrevi apareça. Então, a gente pode pensar e deve pensar que a doença de Alzheimer aparece na velhice, aparece à medida que a idade avança, mas ela não começa ali, ela começa na juventude.
esse é um conceito que eu acho que é muito importante de nós termos, porque todos os processos preventivos do aparecimento de processo demencial na idade mais avançada devem ser feitos na infância, na adolescência e na idade adulto-jovem. E existe uma série de fatores nesse aspecto. Ainda sobre a síndrome, houve uma pergunta aqui já, eu não vou me lembrar aqui agora quem falou, mas se também existem alterações comportamentais, psiquiátricas ao longo desse processo. Sim, existem, são muito frequentes. A partir desses problemas de memória e dos erros, existe uma irritabilidade maior, devida ou não devida à percepção da deficiência que a pessoa já tem. Muitas vezes, mesmo sem essa percepção, a pessoa tem um juízo crítico mais alterado, ela desenvolve, às vezes, ideias persecutórias de, por exemplo, deixa o dinheiro em algum lugar e perdeu o dinheiro, então não sabe aonde botou. Lógico que alguém roubou. Então, e alguém roubou, ela vai procurar quem é que roubou. Então, ela, a pessoa. E fica muito difícil, às vezes, o contato com as pessoas. Existe uma grande prevalência de insônia, de alteração do sono, não é? Distúrbios do sono mesmo, que não só insônia, alteração do ciclo diurno e noturno, a pessoa dorme mais de dia por confusão também e fica à noite muito mal. Alterações, depressão acontece, alterações de muita irritabilidade, isso é o zero e vezeiro também, e estes são os principais sintomas que geram desgaste, não apenas para a pessoa que está sofrendo da doença, mas para os cuidadores, para os familiares, para o seu entorno, não é? Porque a perda de memória, o erro da memória, alguma dificuldade assim, por si só, muitas vezes não é o que gera o desconforto. O que gera mais desconforto são essas alterações neuropsiquiátricas mesmo, né? Até porque as pessoas não sabem como lidar. Apareceu aqui que foi a Lilian que fez a pergunta. Ela está agradecendo responder já. Isso, Lilian Concelos. Eu, inclusive, quero aproveitar esse gancho, Gerson, para te fazer uma pergunta. A doença de Alzheimer ela é muito caracterizada, né? A gente está acabando o nosso tempo, mas eu quero muito te fazer essa pergunta. Ela é muito caracterizada e ela é conhecida pelo público como essa falta de memória, né? A pessoa vai se esquecendo principalmente das coisas recentes, como tu disseste, em um momento mais avançado também, dessas memórias mais ancestrais. E pode ser, por exemplo, pode vir a ser primeiro essa alteração de comportamento notada pela família e posteriormente a falta de memória, ou ela é sempre, nesse primeiro momento, a família vai observar que o idoso está esquecendo alguma coisa, e isso está afetando o seu cotidiano com autonomia e independência? Olha, essa sua pergunta é maravilhosa, Fernando, porque você está remetendo a sintomas ainda antes da pessoa ter efetivamente o processo demencial, a síndrome, não é? De fato, você tem algumas alterações cognitivas também que ainda não definem demência, não é? O comprometimento cognitivo leve, uma percepção que a pessoa tem e que outros têm de que ela não está com a mesma capacidade de memória que antes. Existe uma dificuldade de concentração, uma dificuldade cognitiva que ainda não configura demência, mas que já pode ser a doença de Alzheimer, sim, pré-clínica, não é? E existem exames hoje também avançados que podem mostrar imagem para isso
o líquor já pode ser uma outra evidência nesse aspecto. Também uma irritabilidade maior, uma alteração de comportamento pode acontecer nesse sentido. O fato é que o diagnóstico diferencial, às vezes, com outros tipos de demência que não são doença de Alzheimer, também precisa ser feito quando está nesse aspecto, não é? O quadro mais típico é esse em que a memória é que começa a falhar e as outras situações vão acontecendo para e passo. Legal. E agora, já que nós falamos um pouco sobre esse processo do envelhecimento que traz alguns sintomas que podem ser característicos da doença de Alzheimer e podem caracterizar, de fato, esse diagnóstico, eu queria dar as boas-vindas ao nosso segundo painelista, que é um cara que eu gosto muito, eu chamo de cara mesmo porque eu tenho uma intimidade já, que é uma honra, que é o meu mestre, meu mentor, Alexandre Kalash. Sei que vocês dois também já têm um longo período aí de amizade, de colaboração. Então, é uma honra participar dessa conversa mais uma vez. Ressalto com vocês dois. E, Kalash, eu desconheço alguém mais preparado para falar sobre o cenário de envelhecimento no Brasil do que tu. Eu queria que, assim como nós já tivemos essa base do que caracteriza a doença de Alzheimer, né, do que nós já sabemos dela, por favor, nos conta um pouquinho sobre como o brasileiro está envelhecendo e como que essa doença ainda está muito associada a esse processo. Muito obrigado, Fernando. O carinho é mútuo, você sabe disso. E o carinho também é muito grande com o Gerson, que eu conheço há 50 anos. Naquela época ele era bem mais novo que eu, agora a gente está chegando perto. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou com uma dificuldade aqui. Sim, estamos te escutando. Não está dando eco? Um pouquinho, mas a gente está te escutando bem. Tá certo. Deixa eu ver se eu desligo aqui, que talvez facilite. Está me ouvindo? Agora, sim, muito bem. Ok, então melhorou. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar nesse debate e fazer algumas reflexões entremeando aquilo que você me perguntou com coisas que o Gerson falou. O envelhecimento do brasileiro é um envelhecimento, primeiro, como tudo que acontece nesse país, desigual. Nós hoje temos 31 milhões de pessoas com mais de 60 anos, que é a definição de ser uma pessoa envelhecida. Mas quando a gente olha para trás, em 1975, quando eu saí do Brasil e me interessei por envelhecimento, a proporção era de 5%. Hoje nós estamos com 14%, mas daqui a 30 anos serão 31%. Nós vamos dar um salto de 31 milhões para 67 milhões. Então, esse é o primeiro aspecto importante. E quem é que está envelhecendo? Nós temos o grupo que está envelhecendo bem, que tem acesso a serviços, que tem capacidade de poder comprar esses serviços e cuidado quando necessário. A família tem os meios, ou o próprio indivíduo. Porém, é muito diferente quando a gente está falando da grande maioria das pessoas que estão envelhecendo, que está envelhecendo no Brasil, pessoas que têm um nível educacional muito baixo, e esse é um fator de risco importante. A gente sabe que as pessoas que têm uma pequena reserva cognitiva, uma menor reserva cognitiva, elas têm um risco aumentado. Segundo, essa dificuldade que o Gerson já tinha colocado, do diagnóstico diferencial ser difícil. E, embora a doença de Alzheimer seja mais comum, esse diagnóstico diferencial é essencial porque há muito que pode ser feito para se prevenir e, inclusive, para tratar adequadamente a segunda forma mais comum de doença de Alzheimer, de demência, que é a demência vascular. Terceira dificuldade é que
Com exceções, aqueles que não são especialistas não sabem tratar, não sabem prevenir e desconhecem o que fazer, como orientar a pessoa que está sofrendo de doença de Alzheimer. Aí as coisas se complicam muito, porque a nível de atenção primária da saúde, os médicos de família que não estão bem treinados para lidar com a doença de Alzheimer. Muito menos médicos em geral, e no Brasil é frequente ir para um médico, não ouvir aquilo que você quer, então você corre para outro especialista, e aquele especialista talvez também não lhe diga, e aí você aparece com alguns sintomas, e muitas vezes esse sintoma pode ser depressão, e muitas vezes a depressão pode confundir ou complicar a doença de Alzheimer, e aí começa um limbo muito grande em que as dificuldades, quanto mais abaixo na classe social você estiver, pior vai ser o acesso a serviços e mais complicado será você gerenciar. A outra grande dificuldade é que o cuidado da doença de Alzheimer está essencialmente nas mãos da família e na família quase sempre nas mãos de uma mulher. E essa cuidadora paga um preço muito grande, porque com frequência, se trabalhava, se estivesse já engajada na força de trabalho, ela vai ter que sair, isso diminui a renda, é muito difícil. Nós não estamos falando aqui do desenvolvimento infantil, de criar e de cuidar de uma criança que, na imensa maioria dos casos, vai ficando mais independente. Nós estamos falando o reverso, de uma pessoa que fica cada vez mais dependente, como o Gerson também explica, e assistência muito pouca. E um país que não está preparado, porque tampouco tem um plano nacional para enfrentamento da doença de Alzheimer e de outras formas de demência. Então, nós não temos treinamento na educação médica, nós temos um peso muito grande na hora do cuidado, que é a prestação de cuidado por pessoas que não foram treinadas, que podem ser excelentes cuidadores das crianças, porque é uma coisa natural que vem, mas ninguém sabe exatamente como lidar com doença de Alzheimer no dia a dia, da repetição, da exaustão. Isso vai levando a uma baixa autoestima da própria pessoa que está cuidando. Na maioria das vezes, a não ser que você tenha um senso, um sentido, um amor. E essa atitude, Fernando, foi que te levou a tão bem cuidar da sua avó. Isso é raro. É raro, primeiro, por você ter sido o homem que foi cuidar da sua avó. No geral, é um membro da família do sexo feminino. O segundo, o seu discernimento. E o terceiro, um elo de amizade, porque ela já era sua melhor amiga. Nem sempre acontece assim. Eu ontem assisti um vídeo impactante. Alzheimer na periferia. 5 casos. E a coisa toda muda de figura. E 2 ou 3 dos casos tinham relações difíceis com essa pessoa que veio a desenvolver a doença de Alzheimer. Você já está partindo de um capital fraco, de uma relação tênue, da revolta que você tem de ter que tratar daquela pessoa com a qual você já tinha uma relação muito difícil. Eu vou citar uma história que eu acho que é muito rica e que mostra a dificuldade. Como todos devem saber, a rainha Silvia da Suécia, ela se considera brasileira e ela é absolutamente fluente em português e se dedica e tem uma fundação toda voltada para a questão de doença de Alzheimer. Por quê? A mãe, paulista, a rainha Silvia morou no Brasil até ter 18, 19 anos e a família voltou para a Alemanha, que é a terra natal do pai.
sobretudo para que ela pudesse cursar a universidade na Alemanha. E, finalmente, ela conheceu o príncipe, essa é outra história, e acabou-se rainha. A mãe começa a desenvolver um quadro de doença de Alzheimer. Ela, a rainha, tinha pouca frequência de convívio presencial e o pai protegia a mãe, ou tentava se proteger, ou proteger a filha. Na verdade, o fato é que isso não era ciência da rainha Silvia até que ele morre subitamente. Claro, ela vai para o funeral e começa a ter um convívio maior naqueles dias que antecedem o funeral, que não é rápido como aqui, e começa a perceber que algo está acontecendo. Talvez tenha sido o choque da morte do esposo. Mas, finalmente, ela percebe que realmente tinha uma coisa mais profunda. O diagnóstico é feito, ela leva a mãe para morar com ela. Onde? Ela é rainha, ela mora num palácio. E essa senhora, paulista, que falava alemão, que falava algum inglês, mas que não falava nada de sueco. E começam a tentar convencê-la de que a senhora mora num palácio e a sua filha é rainha. As histórias se multiplicam, a rainha Silvia conta isso abertamente, que inclusive tiveram que pintar a porta do quarto dela de vermelho para que ela não se perdesse, porque o palácio tem 527 quartos. Até o ponto em que as coisas se complicam e ela finalmente falece. A rainha Silvia diz uma coisa que é profunda. Se for difícil para mim cuidar todos os recursos possíveis, médicos, sociais, financeiros, o que será para uma pessoa comum? E daí ela cria essa fundação que tem um braço todo voltado para treinamento, prêmios, residências, primeiro modelo, estudos piloto. Mas isso mostra que ninguém escapa. Eu muitas vezes coloco graficamente um espelho na frente das pessoas que querem saber quem vai ter doença de Alzheimer. Como o Gerson falou, começa muito antes daquele diagnóstico ter sido feito. E se você quiser saber que talvez seja você, bote um espelho à sua frente e você talvez seja a pessoa que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, dependendo da sua idade, pode ser daqui a pouco tempo, que vinha a manifestar a doença de Alzheimer. Isso cria, Fernando, uma questão fundamental, que é a necessidade da gente ter empatia, da gente poder perceber em si a possibilidade de ser aquele futuro paciente e vencer, eu estou falando, com atitudes positivas, com empatia, e vencer o estigma, porque essa é uma das características na nossa sociedade ainda muito estigmatizante. Doença de Alzheimer, ficou gaga, estereótipos. Estou tendo um senior moment. Esse idadismo que já existe de ter um momento senior, das brincadeirinhas, às vezes abertamente, às vezes face a face daquele que está sofrendo todas aquelas apreensões que o Gerson descreve, exatamente quando você começa a perceber que a sua memória já não está a mesma coisa. Você já não sabe onde colocou o dinheiro. E você ainda tem a certa percepção de que você não sabe, mas deveria saber. E você acaba acusando e acaba em culpa. E isso tudo vai gerando um mecanismo enorme. E eu acho que a arte pode nos salvar nisso. Nós temos hoje livros, nós temos filmes que são de excelente qualidade, do ponto de vista didático, do ponto de vista de desmistificar, de que a gente possa quebrar esse tabu e poder falar de doença de Alzheimer. Fernando, como você tem falado nos seus livros. Por isso a minha admiração por você, de quebrar esses tabus, de ser uma demonstração enorme de afeto, da sua atitude positiva
com a sua avó, e eu acho que, começando por aí, a gente pode caminhar muito mais rápido do que escrevendo tratados sobre doença de Alzheimer, sabendo que o tratamento mesmo, basta dizer que desde 2002, o Gerson que me corrija, não há registro de nenhum avanço no sentido de tratamento específico para a doença de Alzheimer. Nós temos que desenvolver uma cultura do cuidado, e aí o meu último ponto. Cultura do cuidado significa cuidado de todos por todos. E nós, homens, cada vez mais, temos que aceitar que nós não somos apenas os recipientes do cuidado, mas sim parte da equação, como você foi na tenra idade dos 19 anos. Eu acho isso maravilhoso do ponto de vista intergeracional, mas também do ponto de vista de gênero, porque com 67 milhões de pessoas e que vão envelhecer com alto risco de doença de Alzheimer, porque o ensino público é lamentável, como nós sabemos. E esse nível, esse capital, essa reserva cognitiva do brasileiro é muito baixa. E são essas as pessoas que estão envelhecendo. A gente tem que colocar isso no gerúndio e reconhecer que o velho sou eu. E no Brasil, o velho é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo. Tem que cair essa ficha para a gente poder aceitar e lidar não só com a doença de Alzheimer, mas especificamente com a doença de Alzheimer, mas com o envelhecimento no geral. Somos muito preconceituosos, temos muito idadismo, e nós temos que ser não apenas não idadistas, mas sermos anti-idadistas, como temos que ser antirracistas, antissexistas. Deixa eu te perguntar, Kalash, você falou de forma muito bonita como esses storytellings, como essas histórias reais em demência, elas podem mudar parte desse estigma. Eu acho que o grande vilão, ou pelo menos na minha experiência pessoal, o maior desafio que eu enfrentei não foi o Alzheimer em si, mas foi o caduco, foi enfrentar esse conceito que eu tinha antes da descoberta do diagnóstico da minha avó, né? O caduco, que nada mais é do que uma pessoa expirando sua validade, que é um conceito que o brasileiro ainda tem muito enraizado. Então, eu te faço uma provocação antes da gente entrar de cabeça no nosso bate-papo e chamar o Lax também para integrar nossa tela, para dividir a tela com a gente. Eu vou te perguntar, você conceituou de forma muito clara como que o brasileiro está envelhecendo, as características desse envelhecimento. Eu vou te perguntar como que o brasileiro enxerga o velho. Enxerga o velho, generalizando, como alguém que Sim. já passou. Nós estamos vendo isso, Fernando, no dia a dia, no contexto da Covid. São 138 mil mortos hoje. E daí? Já viveu. Deixa morrer, é um fardo. Se não me afeta a mim, não importa. Não é o comportamento apenas do senhor presidente, que não cai a ficha que tem 65 anos e que deveria ter, ele próprio, uma grande dose de empatia, até por ele próprio, até ele contrair. E reforçou ainda mais a falta de empatia. Reforçou ainda mais de que os ex-atletas, os militares, esses não têm o que temer. Então, para você ser bem encarado como velho, você tem que primeiro negar. Eu faço questão hoje, e você sabe disso, Fernando, eu não quero saber se eu tenho doutorado em Oxford, se eu fui diretor da Organização Mundial de Saúde, do diabo. Eu quero me apresentar publicamente como um velho. E nada para nós sem nós. E enquanto eu tiver as minhas faculdades cognitivas, e que espero que seja por muito tempo, porque não é nada agradável começar com uma doença de Alzheimer. Vamos deixar o tabu de lado, mas vamos também aceitar que é uma doença altamente indesejável. Enquanto eu tiver essa capacidade cognitiva, Fernando, eu vou lutar muito contra esse idadismo, como tento, o tempo todo. Está lutando contra o racismo, contra o sexismo, contra a homofobia, porque nós somos uma sociedade muito conservadora
Nós somos uma sociedade que não aceita o outro, que teme o outro, e tem que ser machão, tem que aguentar firme. Aguenta a Covid como um homem, não vem com fraqueza. E falar de doença, falar de perda de memória, falar dessas coisas todas que o envelhecimento não obrigatoriamente traz, mas que aumenta o risco à medida em que você acumula os anos, nós vamos ter que falar mais abertamente para vencer esses tabus e esses preconceitos. Mas a resposta à sua pergunta é clara. Somos uma sociedade hedonista que cultua a juventude eterna, tem que malhar, tem que estar sarado, tem que ter cirurgião plástico, botox, tudo que eu estou falando, nós somos número 1 ou número 2 do mundo. Mas na hora de medir empatia, na hora de medir a solidariedade, nós estamos vendo aí um país que não se permite nem mesmo viver o luto de 140 mil brasileiros que se foram, porque a maioria era de velhos. E diga-se de passagem, os dados mostram agora na Europa que 25% desses que morrem, dos idosos, já tinham uma doença de Alzheimer. Obrigado, Kalash. A Andréa colocou: amo ouvir o Kalash, eu concordo, assino embaixo, também gosto muito. E eu, como futuro velho, agradeço também essa militância que, com certeza, vai me render bons frutos no futuro. Vou chamar o Gerson para dividir a tela com a gente. Gerson, deixa eu continuar o nosso bate-papo agora, te perguntando, agora que a gente já conceituou de forma bacana as características do Alzheimer e do envelhecimento do brasileiro, fala um pouco para a gente do principal desafio, do seu ponto de vista clínico, hoje do Alzheimer no Brasil, nessa parte diagnóstica. Na parte diagnóstica. Bom, o desafio, como o Kalash já falou, os desafios são todos, não é? Porque nós dispomos, por um lado, de tecnologia suficiente nos convênios em medicina particular para fazer diagnósticos, acredito, de boa qualidade em todos os polos do país, não é? As grandes cidades, as médias cidades, especialmente do centro-sul, centro-oeste, não é? Sudeste, mesmo na região nordeste, muito, sem nenhum grande problema maior, nós dispomos de tomógrafo, de aparelhos para fazer imagem, alguns bons clínicos, mas o grande problema ainda está efetivamente na rede pública, não é? E onde deveria haver a maior concentração de recursos para esse tipo de diagnóstico, não é? Então, não existe um problema de expertise, existe um problema de difusão do conhecimento, como o Kalash já falou, desde a universidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu ontem dei uma aula para a UERJ, para os alunos da UERJ, do 4º ano de medicina. Pois, pasmem, é a única aula de demência que eles terão ao longo do curso deles. Então, como é possível, né, em 1h30, você dizer que por 6 anos a pessoa teve uma formação para reconhecer processos demenciais, para ver processos demenciais? Então, é lógico que isso é deficiente. A pessoa não vai ter essa formação. Então, eu acho que esse é o grande desafio, apesar de todo mundo se ligar na situação de que doença de Alzheimer é transtorno de memória, é a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo, está nos jornais, está em tudo que é lugar. Esse conhecimento técnico ainda é deficiente. Então, acho que esse é o grande desafio, é fazer o diagnóstico mais precoce possível também, porque o diagnóstico precoce, ele mesmo que
no momento, não evite a inexorabilidade do processo, ele pode diminuir a rapidez do declínio, ele pode servir para uma configuração familiar mais adequada, ele pode servir para a tomada de decisões do próprio indivíduo que está com a doença, quanto ao seu futuro em relação aos seus bens, em relação ao que ele quer dispor com seus familiares e da própria vida mesmo, não é? Quanto mais avançada a doença, quanto maior o processo, mais difícil é isso. Então, o diagnóstico precoce é o nosso grande desafio. Eu tenho essa impressão, agora passado esse período em que estive junto com o Global Brain na Irlanda e observando a realidade lá de perto, a impressão, pelo menos, que fica é que em outros países, especificamente falando na Europa, as pessoas elas têm acesso a esse diagnóstico antes do que a gente observa aqui no Brasil, né? E bem como tu disseste, os médicos, nós até temos muito, a gente vê isso com bastante frequência, principalmente na área da saúde, esses cursos de atualização em demência para médicos, mas todas as outras disciplinas que dialogam com Alzheimer, é muito difícil, por exemplo, no Brasil, se encontrar enfermeiras que sejam especializadas e que tenham passado por esse período de especialização em demências. E, Kalash, eu até quero te inserir agora nesse bate-papo justamente nesse sentido. A doença de Alzheimer, ela envolve multidisciplinas que são essenciais para a qualidade de vida e para o bem-estar, não só do idoso com diagnóstico, mas também de todo esse ecossistema do cuidado. Só que a gente vê no Brasil, e na tua fala tu disseste também, que não são todos os brasileiros que têm essa realidade, que podem pagar por um médico, por um fisioterapeuta, por um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um psicólogo para aquele cuidador familiar. E muitas vezes acabam guardando dinheiro por um bom tempo e esse dinheiro vai para o médico e a gente tem esse cuidado muito centrado no médico, né? Como que essas políticas públicas no Brasil, elas estão abraçando essas famílias e dando mais alternativas, ou se elas existem, né? Para dar alternativas pós-diagnóstico para essas famílias. Fernando, querido, você falou uma coisa que deixa eu contestar. Você falou, não são todos os brasileiros. Vamos inverter. São poucos os brasileiros. Pouquíssimo. Começando pelo fato de que 83% das pessoas idosas no Brasil dependem única e exclusivamente do SUS. Esse SUS que estava sendo sucateado, que estava sendo erosado, que estava apanhando feio, que estava com recursos cada vez menores, sobretudo nos últimos 4 anos, lembrando que em 2017, não foi nesse governo atual, não, já em 2017, os gastos sociais foram congelados por 20 anos. Então, é nesse contexto em que você não vai ter um grupo multidisciplinar, não vai mesmo. São umas ilhas de centros de excelência. O Gerson acabou de falar que é uma universidade, afinal, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ainda tiveram uma hora e meia com o Gerson. Porque se for em outra faculdade, talvez seja a metade desse tempo, 45 minutos, ao longo dos 6 anos, por alguém que não tem a capacidade que o Gerson. Então, a formação é muito falha. Aliás, toda educação médica ela é viciada. Nós estamos formando médicos para o século XX, não para o século XXI. Não aprendem nada sobre envelhecimento. Não é só sobre doença de Alzheimer. Anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, dosagem de medicamentos, apresentação de doenças, tudo muda com o envelhecimento. E se você se formar, suponha, em 2020, e trabalhar tantos anos quanto eu tenho de formado, me formei em 1970, 50 anos, nós vamos chegar a um Brasil de 78 milhões de pessoas idosas. Isso não se dá de repente, é o gerúndio, é o envelhecimento. Essa geração que está se formando hoje, ela vai viver esse envelhecimento galopante. Depois você fala da Irlanda. Claro, eu tenho muita intimidade com vários países europeus, e, bom, através da Organização Mundial da Saúde, uma experiência global,
e desde que saí, morei de Espanha a Copenhague, a Nova York, Austrália, etc. E, Fernando, nenhum país está fazendo bem. Alguns estão fazendo um pouco melhor do que os outros, mas ainda existe muito preconceito, muito desconhecimento, muito idadismo, tanto que na Inglaterra, e isso foi o gancho que me interessou por envelhecimento, 83% na época, e agora é um pouquinho menos, 75% dos médicos geriatras são médicos da Índia, do Bangladesh, do Egito, médicos formados em países em desenvolvimento, médicos negros, pardos, que acabam indo e considerados de segunda, terceira mão, não que sejam, mas assim considerados, e que acabam ocupando os lugares que os médicos formados na Grã-Bretanha, na Irlanda, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, etc., não querem, entre eles, geriatria. E pior ainda se for psicogeriatria, porque é dominado, claro, por doença de Alzheimer. E eles têm uma atitude muito negativa. Apesar disso, Fernando, é claro que eles estão melhores do que nós, porque eles tiveram muito mais tempo para se preparar. O envelhecimento dos países europeus foi mais gradual, mais pouco a pouco, com recurso. Então, eles enriqueceram antes de envelhecer. Nós estamos envelhecendo muito mais rapidamente, sem recurso, com muita gente na miséria. Nós vimos essa semana a insegurança alimentar. 1/3 da população brasileira tem insegurança alimentar. 10% da população brasileira insegurança grave, de não saber se vai ter o que comer hoje. Outros 10% moderada, você não sabe se vai ter o que comer amanhã. É nesse contexto que as pessoas estão envelhecendo. E, claro, vão se alimentar mal, não vão poder se cuidar bem, não vão ter o estilo de vida que nós três temos. E isso tudo vai agravando esse processo do envelhecimento, esse curso de vida em que aquilo que poderia ter sido prevenido não é, e aquilo que não é prevenido se transforma numa doença, essa doença se complica. Entre as coisas que o Gerson falou, a questão da autonomia. Prepare-se, o diagnóstico precoce, ele te ajuda pelo menos a isso, de que você tome as decisões enquanto possa fazer e tomar essas decisões. De deixar um testamento de vontades antecipadas, de você fazer as escolhas que daqui talvez a 2, 3, 5 anos alguém vai fazer por seu lugar. E aí entra um aspecto também que a gente tem que deflorar, é um tabu, talvez grande, último tabu, que é o abuso, o maltrato, a negligência, o abandono. O abuso no Brasil hoje, principal do idoso, é o financeiro, que sempre tem alguém da família, eu não estou falando do estranho, do guardador de carro ou de um criminoso qualquer na rua, não, é na família onde isso vai acontecer. E o abuso financeiro, porque hoje existe praticamente uma pensão universal, o idoso é alvo de cobiça. Por outro lado, ele também é um agente de segurança. A Covid nos mostrou isso. A Amélia Camarano, através dos seus estudos com FEA, mostra que as famílias que têm a sorte de ter um idoso dentro de casa, cuidem bem, porque eles são uma garantia que você não vai cair na pobreza na hora que ele morrer. É um bem precioso. Todos os outros membros adultos da família, para essas famílias pobres, estão vivendo de bico no mercado informal precário, trabalho muito precário. Mas aquele dinheirinho da aposentadoria que ele entra, e muitas vezes são pessoas que têm doença de Alzheimer e que são mal cuidadas, maltratadas, abusadas, e, no entanto, são o recurso principal que aquela família tem. Eu vivi boa parte desses desafios que tu mencionaste, foi na época em que a minha avó foi diagnosticada, isso a gente está falando de quase 15 anos atrás. Nós vivíamos uma realidade bem diferente, a minha avó recebendo um salário mínimo, então foram dificuldades muito intensas durante esse período de 6 anos entre o diagnóstico e a morte da minha avó.
E eu ia te perguntar, Gerson, se tu achas que essas famílias saem do consultório com as ferramentas necessárias para enfrentar esses desafios, mas eu acho que associado a essa pergunta a gente pode também incluir, já foi falado pela Elaine, esse Plano Nacional de Demência que nós não temos, infelizmente, mas que está sendo desenvolvido e que vocês dois fazem parte desse comitê consultivo. Então, fala um pouco para a gente sobre o impacto que um plano como esse, que está sendo desenvolvido, vai ter em vidas como a minha e da minha avó, nessas famílias que saem daquele consultório com um diagnóstico que não conhecem e vão descobrir um mundo que fará parte da vida dessa pessoa até o último dia. Ok, bom, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? $1 bilhão. Se eu souber exatamente, eu até vou compartilhar, mas eu vou pegar o meu $1 bilhão. Primeiro, o que acontece... Deixa eu falar antes sobre a questão do consultório, que eu acho que é uma coisa importante. A doença, a demência, a doença de Alzheimer, na linha do que está todo mundo falando aqui, do que nós já estamos conversando, é um problema multifatorial. Ele não é uma questão única, não é? Não tem uma causa única. Não, existem vários fatores, não apenas de risco, mas principalmente quando a pessoa já está com a doença, complicadores desse processo, não é? Familiares, econômicos, tudo isso que está sendo citado aqui. Então, não é possível pensar que uma consulta médica que fecha um diagnóstico correto, não é? Porque ele também pode não ser o diagnóstico correto, mas que fecha um diagnóstico correto, acaba com a questão, assim, a declaração de que seu familiar ou o senhor, a senhora, está com a doença de Alzheimer, isso não fecha um processo. Pelo contrário, isso abre toda uma janela de oportunidades também, porque não deveria ser e não deve ser o selar um vaticínio de que a vida acabou. Você mesmo disse isso lá no início, né? O seu livro e tudo. A vida continua ali, e a pessoa já chegou lá no consultório com a demência, com a doença de Alzheimer. Apenas a conscientização de que este é um processo que deve ser continuado em termos educacionais com a família, de entendimento e multidisciplinar para a vida dessas pessoas, isso deve ser uma postura médica. Isso é uma postura médica, sensu lato, não é? Medicina, no meu modo de ver, é isso. Não é você chegar e dizer: o senhor tem doença de Alzheimer, toma aqui a medicação, vem daqui a um mês. A gente sabe que a medicação vai ter um efeito pequeno em algumas pessoas, e muitas pessoas não vai ter efeito nenhum. Então, não é esse o tratamento da doença de Alzheimer. Tem aqui uma série de perguntas acontecendo, né? O tratamento da doença de Alzheimer não é primordialmente medicamentoso neste momento. E se algum momento futuro ele for primordialmente medicamentoso, tudo indica que vai ser por coquetel e não por uma única medicação. E nós estamos muito longe disso. Então, a abertura de um entendimento de que nós estamos diante de uma doença multifatorial e que, por ser multifatorial, nós temos que cuidar de cada um desses problemas, inclusive dos problemas sociais, familiares, relacionais, não é? Chama atenção para que nós tenhamos uma estratégia de longo prazo para isso. E aí eu posso entrar na questão do STRIDE, da Estratégia Nacional para lidar com pessoas com demência, e
e não com a demência, porque são as pessoas que têm a demência, não é? Como são as pessoas que têm diabetes. O diabetes tem uma estratégia nacional que não se resume a distribuir insulina. Não pode ser assim, não é? Ninguém lida com hipertensão só dando antihipertensivo. Existe exercício físico, existe manejo de estresse, existem relações familiares, existe uma série de outros fatores que precisam ser vistos. Então, uma doença que é multifatorial precisa que haja estratégia pública para se lidar com isso. Nesse aspecto, o STRIDE, todo o trabalho que está sendo feito e que pretende culminar com o oferecimento de uma política apresentável, digna, não é? E mundialmente aceita também, não é? Porque não é só aqui no Brasil que isso está sendo feito, não é? Para lidar com as pessoas com demência e com a demência em si, passam por várias situações, não é? Nós estamos aqui no Brasil lidando com alguns blocos do estigma, por exemplo. Se você não vencer o estigma, você não consegue fazer com que as pessoas não é que aceitem a demência, entendam que é uma doença e que ela precisa ser lidada com a pessoa que está ali. Então, eu não sei se eu respondi exatamente a sua questão, porque eu acho que ainda não fiz jus a $1 bilhão por esse aspecto, porque eu não tenho essa resposta ainda. E não sei se vou chegar. Eu acredito que não, Gerson, eu vou te dar 500 milhões, tá? Eu vou te dar metade do caminho. Já consegui alguma coisa aqui. Os outros 500 milhões... Eu fiz a pergunta, alguém tem que me dar algum dinheiro também. Então, você fica quieto aí, que você ainda tem a vida pela frente para fazer dinheiro. Tem muito tempo para você ganhar dinheiro, nós estamos no final da vida já. Não, Gerson, eu acho que... Fica aí, Fernando, na tua. O caminho desse $1 bilhão é, de fato, o estigma. E, Kalash, por favor, a tua contribuição. Eu queria acrescentar aqui essa questão da complexidade. Porque, como o Gerson já coloca de uma forma muito clara, não é só fazer a estampa, pum, deu o carimbo, doença de Alzheimer. Quais são as consequências que você vai desencadear a partir dali de um diagnóstico que deixa todo mundo confuso, numa família que não está preparada? E o Gerson falou do coquetel de medicamentos. Coquetel. Quanto custa esse coquetel? Qual é a realidade do brasileiro, 50% da população, que vive com menos de $7 por dia, per capita? Então, esse coquetel é uma reação por si. Né? A diferença que eu poderia fazer, Gerson, quando a gente faz analogia com diabetes, uma hipertensão, é de essas são doenças que têm uma resposta, que existem medicamentos que são relativamente baratos, se não gratuitos e disponíveis no SUS. Aqui a gente está falando de uma doença que tem uma duração longa, de declínio, e que custa muito caro para medicamentos que o paciente, você sabe melhor do que eu, Gerson, o paciente quer sair com uma prescrição, e a família também, mas só não vai receitar nada. E aí vem uma receita que é totalmente inviável do ponto de vista financeiro. Exato. Mas espera aí, você vai ter também que ter uma musicoterapia, uma fisioterapia, vai ter que ter um psicólogo. Então, na nossa realidade, eu estou procurando chamar a atenção sempre para a realidade fora do consultório. Porque o consultório não é a realidade que 83% das pessoas que dependem exclusivamente do SUS e de uma proporção grande desses outros 17% que também não têm os recursos para poder montar uma equipe multidisciplinar e sair por aí fazendo o que talvez na Dinamarca, nas coisas, seja feito. Deixa eu dizer uma coisa aqui,
Uhum. Desculpe. Nós estamos falando de consultório, você está falando de consultório, você tem toda a razão nesse sentido. Mas, a bem da verdade, nós também temos que reconhecer que existe a distribuição de medicamento para a doença de Alzheimer pública no Brasil e não é um dos poucos países que tem essa possibilidade ainda vigente. Então, existe a oferta, a possibilidade disso para os anticolinesterásicos, a prescrição, e não só para a rede pública. Mesmo no consultório, você pode fazer essa prescrição e a pessoa terá o medicamento distribuído. Esse é um ponto. Mas, por outro lado, eu queria falar também que existe uma série de ações em andamento descoordenadas ainda na própria rede pública. A gente tem conhecimento de focos de lugares em que a rede pública procura uma capacitação, tem feito capacitações multidisciplinares para lidar com pessoas com demência. Eu não vou citar 2 lugares, porque eu não quero ser injusto, mas eu sei de muitos, e nós estamos até em grupos aqui de trabalho, mapeando esses locais para que haja uma concertação maior para esse aspecto. Não é? As dificuldades são imensas, mas existem movimentos nesse sentido. Não é? Existem trabalhos de atendimento também de grupos de reabilitação cognitiva com pessoas com demência, uns protocolos que foram validados, inclusive utilizando protocolos ingleses do Reino Unido, que estão validados no país e que estão começando a aumentar os seus focos. Existe alguma coisa em andamento. A gente também não pode ser só catastrófico com a situação. Existem muitos problemas, mas estamos todos aqui agora reunidos tentando fazer uma coisa de esperança e não para discutir. Só que é fantástico, Exatamente. Gerson. Eu não estou negando. Eu acho que se a gente olha para 20 anos atrás, 30 anos atrás, houve algum movimento. Mas, na minha opinião, são ilhotas e que a gente ainda vai precisar fazer muito movimento para que elas possam causar marola. Nós ainda Não, estamos vamos chegar a algum arquipélago e depois vamos chegar ao continente. Porque também falar da pobreza só, Kalash, falar só dos problemas que ultrapassam em muito a questão de ser idoso, ultrapassam em muito a questão, entra numa questão de cidadania, que todos nós temos que ser ativos. Mas isso não tem como a gente resolver discutindo a questão demencial ou discutindo a questão do idoso só. É um problema. É um problema grave, mas... Kalash, deixa eu te perguntar só nessa... A gente está falando sobre essas grandes dificuldades, né? Tanto na divisão de responsabilidades e de custos, né? E essa demanda de cuidados que é muito intensa para essa família, não só o custo, mas essa demanda de cuidados em tempo. E a gente sabe, muitas pessoas estão comentando aqui que acompanham o teu trabalho há muito tempo, que você tem uma perspectiva internacional muito importante, né, em envelhecimento. E essa perspectiva internacional também deve ter te trazido diferentes modelos de cuidado, onde há uma divisão de responsabilidades, tanto em poder público, seguradoras e família. Eu acho que quando a gente fala em Brasil, e tu está colocando aí alguns aspectos muito importantes, principalmente no custo de administração dessa doença para a família, a gente tem que dar um passo para trás, porque eu acho que a gente não tem nem o gerenciamento dessas responsabilidades dentro da família, né? Você mesmo falou
muitas vezes fica sob a responsabilidade de uma filha, talvez, que já esteja enfrentando seu processo de envelhecimento também, as suas dificuldades, e a gente fala muito dessa divisão que deve ser implementada entre governo, família, seguradoras, mas você não acha que as famílias também têm que começar a dividir e encarar essa responsabilidade de envelhecimento dos seus idosos? Sim. Primeiro eu vou fazer só um comentário, Gelson. Você sabe que eu sou ativista mesmo, que eu vou ficar até o final da minha vida. Você já me conheceu assim, e quando a gente envelhece, a gente não se torna um outro. Você se torna mais a essência daquilo que você sempre foi. Então, 50 anos, meu caro, quase, e você sabe que eu vou bater pelo ativismo. E a gente vai envelhecendo assim. De novo, estou dizendo, nada para nós sem nós. E aqui eu disse antes, eu estou aqui como porta-voz dos idosos porque as pessoas não estão se colocando dessa forma. Eu ouço no contexto da Covid, pneumologistas, infectologistas, sanitários, psicólogos e economistas falando. Alguns são mais velhos que eu, mas nunca colocam como esse é o idoso. Então, eu estou me colocando num papel que me cabe e que eu reivindico. Segundo, falar de pobreza é porque, de repente, a Covid nos mostra que esse é um país que tem 50% da população que não tem esgoto, que 33 milhões não tem água para lavar a mão. Então, é um assunto que é recorrente, porque ele perpassa tudo. Terceiro, Fernando, eu tenho o privilégio de estar no board, não só do Stride nacional, mas também do internacional. Estou acompanhando, vendo o que está acontecendo dentro do panorama e já, claro, na Organização Mundial da Saúde, observando. Também temos ilhotas. Estamos meio longe de chegar ao arquipélago. Mas existe uma esperança. E eu acho que a gente tem a obrigação também, até como idoso, porque diante de qualquer emergência, de qualquer crise, nós somos os mais vulneráveis, mas somos também os mais resilientes, porque nós podemos ver a luz no final do túnel. A gente já passou por poucas e boas. Então, eu não quero deixar uma mensagem que seja só amarga, negativa, porém, no momento, eu estou indignado. Eu estou indignado porque quando eu vejo um país em que as autoridades médicas, as autoridades de saúde, se prevalecem de uma crise, de uma emergência, para roubar vida, quando estão roubando ventiladores, construindo hospitais que já sabem que não era para funcionar, porque é muito mais fácil roubar de algo que está sendo construído do que aparelhar a capacidade ociosa de hospitais que já estavam construídos. Então, eu estou falando numa posição de indignação, porque eu vejo uma situação muito séria de um país que, no contexto da Covid, não consegue ter uma coordenação nacional, e não vai ser de militares que você vai esperar outra coisa. Se o Brasil entrar em guerra, chame os generais. Se o Brasil está numa guerra que chama pandemia, chamem os sanitaristas, os médicos. E é aí que eu estou pegando esse ponto. Nós estamos meio ensaio da cegueira, meio Saramago, com muito individualismo. E para romper essa bolha toda, eu prefiro gritar do que fazer. Não, mas tem um lado que está meio bom. Eu estou querendo exagerar de que está meio ruim, está bastante ruim, que é para ver se dá uma sacudida, sem fazer que as pessoas tenham seus familiares percam as esperanças. E aí uma questão que eu gostaria que o Gerson me comentasse. Alzheimer não é só uma doença da pessoa, não é só medicina da pessoa, é de todo o núcleo familiar. E manter a coesão de uma família por 3, 5, 10 anos, quando você tem ali no centro uma pessoa que está em declínio, que vai precisar mais, cria muita tensão familiar. Famílias que já tinham os seus problemas, mas que, com o advento de uma doença como a doença de Alzheimer, poderia citar outra, né? Nós temos aqui um número imenso de pessoas com doença cerebrovascular, com sequelas, com hemiplegia, com necessidade de cuidado de longa permanência,
Eu saí hoje de manhã de uma reunião sobre cuidados de longa permanência da OMS. Estamos lá discutindo fazer, isso perpassa também por doença de Alzheimer. Mas é o impacto, Gerson, que eu queria que você compartilhasse um pouco a sua experiência do efeito que pode ser devastador e o que pode ser feito para proteger que essa família consiga dividir melhor e gerenciar melhor aquele cuidado. Assim, essa questão do efeito devastador depende também de uma série de, como eu já disse, de uma série de fatores, né? Quando a família chega a um centro de saúde, trazendo o seu parente ou a sua parente com um problema de memória, com todas as coisas, a única coisa que ela ainda não sabe é o nome daquilo que está acontecendo. Mas ela sabe tudo o que está acontecendo. Porque, como o Fernando já mostrou, falou também, o tempo entre o reconhecimento do problema e a chegada até um posto de saúde ou um consultório varia entre 2 e 5 anos. Porque o problema é progressivo, ele é insidioso no mais das vezes. Isso no Brasil, Gerson, ou em geral? É em geral. Em geral. Em geral. Você consegue antedatar entre 2 e 5 anos o processo. Quando você começa a perguntar como é que começou, fazendo perguntas, as pessoas começam a ver, então lá no início isso já estava acontecendo. Não é? Mesmo no Reino Unido, você tem um grande número de pessoas que o diagnóstico não é feito inicialmente, precoce. Tem aumentado, mas muitas vezes isso acontece assim. Não vou dar números, porque eu acho que não é o caso aqui, mas ou pode ser até o caso, mas não importa. Isso é mundial, né? É lógico que em países como o nosso, como já disse o Kalash, que em outros países com menos desenvolvimento, menos capacidade econômica, isso é pior, não é? Isso é pior. Muitas vezes passa não diagnosticado. Mas vamos pegar um caso desses assim típicos, em que a pessoa chegou ao posto de saúde ou chegou ao consultório e tem aqueles sintomas ali. Existem 2 posturas possíveis, não é? O médico, a equipe dizer assim: você tem doença de Alzheimer, isso não tem cura, vai continuar, vai piorar até que vai morrer. Essa é uma postura. A outra postura, que eu acho que é uma postura médica, sensu lato, mais importante e boa, que é aquela que todos queremos que todos tenhamos, não é? É dizer, olha, isso aqui não é novo, vocês já conheciam, isso tem um nome, isso tem uma evolução exatamente como vocês estão vendo, mas a pessoa está aqui. Ela continua com todas as suas capacidades, não é, afetivas, todos os seus... Tudo que ela era antes, ela pode ter modificado algumas coisas pela doença, mas o cerne dela está aqui ainda. E é isso que a gente vai cuidar. Nós vamos cuidar do quanto ela ainda tem de recursos para estar conosco. E vamos tentar fazer o máximo para que, ao longo do tempo, isso continue assim. Os problemas que forem acontecendo, nós vamos lidar com eles ao longo do tempo. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Pode acontecer aquilo? Pode acontecer. À medida que for, nós estamos aqui para ajudar e para fazer. Então, essa é uma outra postura, não é? É uma postura positiva e não uma postura negativa de lidar com qualquer doença, eu diria. Com qualquer doença. A doença de Alzheimer é uma delas. Né? Isso nós falamos, né, Gerson? Desculpe te interromper.
se nós falamos que em uma universidade de medicina, ao longo do curso, aqueles estudantes, eles vão ter, infelizmente, em alguns locais, 1h30 sobre demências, talvez durante todo esse curso, eles com certeza não vão ter nem 1 hora sobre comunicação clínica, comunicação compassiva, empática. Não deu tempo de falar sobre isso ontem para os alunos. Não dá tempo. Infelizmente, exatamente. Mas falando em não dar tempo, eu vou ter que interromper vocês, nós temos cerca de 5 minutos de live, e eu quero fazer uma última pergunta para vocês, pelo menos. Gerson, eu queria te perguntar se tu achava que aquela era a pergunta do bilhão, espera, o que a gente ainda precisa saber que seria a chave quando o contexto é Alzheimer? E depois já passo direto para o Kalash, o que a gente ainda precisa fazer? Essa é fácil, essa eu vou ganhar 1 bilhão. A gente precisa saber tudo. Se nós pensarmos de um modo translacional, desde a medicina, desde a básica, desde da ciência básica da doença de Alzheimer, que nós sabemos uma parte da situação, mas nós não sabemos uma série de vias de catabolismo, vias genéticas. Existem muitos candidatos a genes para a doença de Alzheimer que são concorrentes ainda. E como isso desemboca nessa situação, nós ainda não conhecemos muito bem. Nós sabemos a partir de um ponto, quando tem o depósito, quando a coisa começa a acontecer já na lesão. Mas o antes nós ainda não conhecemos. A outra situação é essa interação imensa entre todos os fatores de risco que acontecem para o desenvolvimento da doença e o após-doença. Eu digo durante o processo. Não é? Só vou falar uma coisinha rápida. Obesidade é fator de risco para a doença de Alzheimer. É um fator de risco muito importante. Por processos inflamatórios, por genética, uma série de coisas, a obesidade é um fator de risco. Também vasculares, não é? No entanto, baixo peso a partir de 60 anos de idade é um fator de risco para a doença de Alzheimer e piora o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, nós temos uma diátese só de obesidade que é difícil de ser entendida. E os fatores sociais todos? Então, essa pergunta, Fernanda, é muito fácil de responder. Nós precisamos saber tudo sobre doença de Alzheimer. Sabemos pouco, mas o que sabemos já dá para fazer alguma coisa. E aí, o que fazer, Fernando? Quanto tempo que eu tenho? Ainda precisa fazer. 2 minutos? Temos 2 minutinhos antes dela fazer o encerramento. Epa! Então, primeiro o Fernando ficou apavorado quando você falou de obesidade, porque ele anda super preocupado com os 7 quilos que ele aumentou na Irlanda. Eu precisava falar. Eu te falei. Segundo, Gerson, quando eu falei devastador, eu não estava falando do diagnóstico, eu estava falando das consequências para a família e como essa família vai continuar coesa, porque o que fazer, Fernando, na minha opinião, é de novo insistir. Claro, treinamento, aprendizado, você tem que aprender, você tem que empurrar na cabeça da equipe toda multidisciplinar, mas também dos políticos que vão tomar decisões. Como é que vai ser feito para que a gente possa desenvolver uma cultura do cuidado? Porque o Estado diz que a obrigação é da família. Está escrito até na Constituição. Que família é essa? Que família é essa que está fragmentada? Que você... Outro dia eu estava dizendo, olha, tome cuidado, se você for uma sogra que tem 4 noras do mesmo filho, e esse filho é único, você não vai ser cuidada por nenhuma delas. A primeira já saiu da história há muito tempo, a segunda brigou na hora do divórcio, a terceira viajou para Miami e a atual não tem uma experiência de vida com você, não tem jornada, não tem nenhuma elo. Então, essa questão da família, e pode ser uma família grande, as famílias não estão mais grandes, nós estamos vendo que há uma diminuição grande.
E se é uma forma segura de desenvolver uma cultura do cuidado, é pensar quem é que vai cuidar desses que virão a ter doença de Alzheimer. Que são essas crianças, adolescentes, que são desempregados, que estão sofrendo, que estão com trabalhos precários, e esperar que eles sejam ótimos cuidadores e que desenvolvam essa compaixão, se eles não estão sendo tratados com compaixão, a gente está numa situação, desculpe, Gerson, de novo ativista, muito complicada de manter esse tecido social, mas o que tem que fazer é isso, insistir, porque nós estamos numa situação precária e o que é preciso fazer é isso. Discussões como essas para que esse tabu, para essa bolha, poder romper. Meus senhores, que honra essa conversa. Espero que a gente tenha outras oportunidades, porque 1h30 de fato para conversar com vocês não é suficiente. Então, que a gente tenha outras edições desse encontro. Eu vou passar a bola para a Elaine, então, para que ela possa encerrar essa conversa. E agradeço a todos vocês que estiveram por 1h30 conosco, engajando nesse bate-papo tão gostoso. Olha, muito obrigada, Fernando, Kalash, Gerson, obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco aqui, muito participativas, nós tivemos quase 230 comentários, isso significa, eu estava ouvindo vocês, lendo os comentários, e a cabeça, né, fervilha, me faz pensar, né, quão importante, quanto ainda temos para falar, discutir, abordar sobre as questões do envelhecimento, das doenças do envelhecimento e das questões em relação ao estigma. A doença de Alzheimer não é a doença de um indivíduo, né? Acho que ficou muito claro nas discussões que vocês trouxeram, que ela é uma doença que nos afeta como sociedade, ela nos afeta diretamente como cuidadores, como familiares, afeta emocionalmente, afeta financeiramente, tem um impacto econômico importante, porque muitas pessoas, principalmente mulheres, deixam o mercado de trabalho para fazer esse cuidado das mães, dos pais, enfim, né, dos próprios maridos. Então, do mesmo modo que a doença não é de um indivíduo, as soluções também não podem ser pensadas por um grupo exclusivo. Daí eu vou retornar minha fala inicial da importância de nós termos associações de Alzheimer fortalecidas e agora uma federação que busca congregar esse trabalho e consolidar para que a gente crie uma rede cada vez mais ampliada de suporte, né? A gente precisa da sociedade civil conosco, então todos vocês que estão aqui nos acompanhando, participem, né? Sejam, como disse o Kalash, ativistas pelas causas importantes. Nós não podemos só esperar que venha do Estado. Nós temos que brigar para que venha do Estado, mas nós temos muito para fazer. Então, eu quero agradecer imensamente, foram muitas as reflexões que vão resultar dessa nossa conversa. Eu quero convidar todos que nos acompanharam para nos acompanhar no Facebook, no Instagram, curtam lá a Febras, acompanhem a gente, que nós vamos estar atualizando vocês o máximo possível. E, mais uma vez, obrigada, Kalash, pelo seu tempo, pela sua contribuição, Fernando, Gerson, querido, quero agradecer de coração em nome de todas as associações de Alzheimer e desejar que nós possamos nos encontrar brevemente em outras oportunidades para mais momentos como esse. Presencialmente. Presencialmente. Em um auditório. Se o Covid deixar. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Elaine. Obrigado a todos. Um abraço, Gerson. Um abraço, Fernando.